Se Deus chamou você, se Deus incomodou você, mas eu falei com o pastor. Não é eu falei com o pastor, é você se continuar em oração e dizendo: eu me coloco na brecha, eu estou à disposição, eu me levanto. Porque quem faz não é o pastor. Mas é porque o pastor, não, quem faz é Deus. E é Deus que levanta gente, é Deus que levanta pessoas, mesmo no anonimato. Olha o que diz a palavra: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e diz: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita, e disse ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Será que tem alguém aqui que está com o coração inclinado a trabalhar? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para vir atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse a Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó, e muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entramos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindos os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Vou parar por aqui, porque hoje eu quero pregar nesse texto de uma maneira diferente. Glória a Deus, que Deus abençoe quem colocou esse café aqui. Alguém aceita, gente? Amém? Tua glória nesse lugar, unção vai se manifestará, ouvindo o sobrenatural. A Bíblia diz que Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus. Presta bem atenção, esse tempo nós estamos pregando sobre o livro do profeta Neemias. Eu sei tantos pregadores aqui na igreja, eu já estou pregando quase todo domingo, tem um tempão. E agora que chegamos no capítulo 4, já pulamos o terceiro, quando fala que todas as portas foram reedificadas, que elas estavam todas queimadas no fogo. Jerusalém estava vulnerável ao ataque dos inimigos, tudo derrubado, todos os caos, tudo a miséria. E Deus levanta o profeta Neemias, que ele nem era profeta, ele não tinha esse título, ele não era de uma índole sacerdotal, nem profética,
Quem era Neemias? Ele era um copeiro do rei, ele era um garçom, ele era um camarada que ele sabia como servir a mesa, ele sabia de tempero, ele conhecia de comida, ele conhecia de vinhos. E ele estava num lugar tão confortável, até que ele ouviu uma palavra. Ele não ouviu uma pregação, ele não ouviu Deus falando, ele fez uma pergunta: como está lá em Jerusalém, a terra dos meus pais? E Anani diz assim: está uma miséria, as portas queimadas, os muros destruídos, o caos está ali. E ele jejuou, ele orou, ele se colocou na brecha, e ele pediu orientação de Deus, e a Deus abriu as portas, e Deus deu uma visão, e Deus deu uma direção. Escuta, Deus está dando visões, Deus está vendo revelações, Deus está ativando gente aqui. Ei, o seu negócio é entre você e Deus. Se Deus chamou você, se Deus incomodou você, mas eu falei com o pastor. Não é eu falei com o pastor, é você se continuar em oração e dizendo: eu me coloco na brecha, eu estou à disposição, eu me levanto. Porque quem faz não é o pastor. Mas é porque o pastor, não, quem faz é Deus. E é Deus que levanta gente, é Deus que levanta pessoas, mesmo no anonimato. Deus é especialista. Para usar gente que está no anonimato. Deus é especialista de usar aqueles que não é ninguém. Deus levanta os incapacitados e os capacita. Deus é Deus. Se Deus está te incomodando, comece a orar e jejuar, porque portas de Deus vão se abrir. Neemias volta para Jerusalém e começa a reedificação do muro. E o interessante foi só começar. Sambalate ficou furioso. Tobias. O que esses homens eram? Governadores. Eram pessoas de grande influência. Eram pessoas que tinham exército. Sambalate, Tobias, ele se levanta com ira. Só que eles, no dia de hoje, como o espírito de Jezabel. Alguém lembra na Jezabel? Quem que era Jezabel na Bíblia? Você pega na história dos reis, a história do rei Acabe, não é? Era uma mulher maligna, endemoniada, era uma mulher, enfim. Só que quando Apocalipse fala do espírito de Jezabel, é um espírito que age hoje dentro das igrejas e que age no mundo, o espírito de Jezabel. Então Sambalate, Gesem e Tobias também é um espírito que age dentro da igreja e que também age no mundo para parar a obra de Deus, para impedir a obra de Deus. E uma das coisas que nós temos que ter uma visão espiritual: se levanta em Deus, se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta para fazer algo bonito. A igreja se levanta para um avivamento, para fazer algo. Quando há uma unidade para fazer, o povo se une. Vai levantar Sambalá, Gesem e Tobias. É um espírito. E uma das coisas que eu sempre falo com Deus: Deus não deixa eu ser usado por esses espíritos que vem para barrar, para desanimar, para impedir que a reconstrução seja feita. E aí eles começam a zombar, a criticar. O que esse punhado de judeus fraco pensa que estão fazendo? Imagina que serão capazes de construir um muro em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios?
Pensam que pode fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulhos? Zombaria. Agora só porque acha que está fazendo um jejuzinho. Um jesuzinho, jejum pequenininho. Como é que a gente expressa? Eu não sei. Meu português, minha língua não dobra. Só porque agora está no propósito? Só porque na quinta-feira está assim? Só porque a igreja está orando? Você já viu que as coisas irritam? Se a gente faz um encontro com Deus, as pessoas irritam por conta do encontro com Deus. Se você vai lá no Radical, as pessoas irritam porque você foi no Radical. Se você vai no Legendários, as pessoas dizem... Gente, eu estou indo ali para ver... Eu não sei nem o que acontecia lá. Eu fui lá para buscar Deus, eu fui lá para ser ministrado. Eu fui lá para ser uma bênção. Por que você foi lá, pastor? Porque eu não posso criticar o que eu não fui. O que me fez ir no Radical? O Lucas. No Radical. No Legendários, o Lucas. O Lucas voltou do Legendário e é um outro cara. Eu falei, uai, gente, eu quero isso que fizeram lá com o Lucas. Lá, quem sabe eu volto transformado. Só que o Lucas é melhor do que eu. Eu fui sensacional. Mas a gente aí levanta Sambalá, Gessé e Tobias para criticar, para te desanimar, como se diz, não faça nada, conforme com o caos, conforme com a miséria. Porque sem perceber, esses espíritos querem parar. E o interessante, quando você percebe Sambalá, tanto Tobias, eles vão no ouvido do povo e começam a falar, o que esses caras pensam que são? Começa a apontar até os erros e as fraquezas. Meu irmão, eu estou aqui nesse altar, mas eu tenho muita fraqueza, muito erro. Todos nós que estamos aqui, gente, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos aqui não é um lugar de perfeito. Quem está no altar é homem de Deus, mas não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher. Não, nós temos erro, temos falhas. E se eu perder a visão, eu vou olhar para o homem e eu vou esquecer de Deus. Muitas das vezes Deus está usando aquele que eu não gosto, aquele que para ministrar e dar uma palavra de Deus para a minha vida. Mas quando eu esqueço que é Deus que fala através das nossas vidas, eu deixo de ser ministrado e eu deixo de receber minha bênção. E a obra de Deus para na minha vida um bloqueio. Quanta gente para por crítica? Só que quando você pega esse texto, a Bíblia fala que ele já tinha feito o muro até a metade. Imagina um muro. A igreja tem 17 por 50 metros. Imagina a gente cercando ela de muro. É um murão. Agora imagina, era uma muralha de quilômetros. Eram poucos judeus. Porque no meio dos judeus teve gente que era capacitado, tinha gente que era estudado, tinha gente que era magistrados. Eles não foram para a reconstrução do templo, porque eles disseram, não vai dar certo, nós não concordamos. Quem Neemias acha que pensa, porque eles foram influenciados por Sambalá, Gessé e Tobias. Então, além de ter a oposição de fora, tinha a oposição e a crítica de dentro. Mas era um grande milagre, as portas já estavam restauradas e uma muralha de quilômetros já estava na metade. E quando eles olharam para aquilo, diz quem que eles pensam que são, quem eles acham que é. E depois eles disseram assim, o que eles fizeram aí, uma raposa passar vai cair tudo. Sabe qual que é o propósito? Qual que é o propósito do inimigo? Desânimo. Quando o demônio do desânimo chega, ele paralisa a obra. Você sabia que hoje a maior igreja do mundo é a igreja dos desigrejados? E você sabe que eles não participam mais da igreja? Não é porque por pecado de adultério, por pecado de roubo, não.
Eles pararam por conta de Sanbalat, Gesem e Tobias. Eles foram desanimando com obra, desanimando com a igreja. Muitos eram do altar, ministrava. Aí vem Gesem, Sanbalat e Tobias. Percebe, irmãos, que os nossos maiores ataques são com pessoas que estão trabalhando. As piores críticas é para quem está no altar. As discórdias, se acontece, é no meio dos obreiros. Perguntaram para o pastor Márcio Valadão, se não me engano, qual é a maior dificuldade da obra, qual que é o problema da obra? Os obreiros. Nós temos as nossas feridas, temos os nossos traumas, temos as nossas limitações, nós erramos, nós falhamos. Tem hora que a gente faz gol contra, pisa na bola, com as melhores intenções. Mas se a gente não tiver discernimento espiritual, esse espírito se apodera. Sanbalat, Gesem, Tobias, trazendo desânimo, trazendo paralisação. Tem muita gente paralisada. Tem muita gente que paralisou. Tem muita gente que parou. O desânimo é a filha do diabo. E o seu amante é a falta de discernimento. Porque às vezes a gente não consegue discernir a ação de Satanás no meio daquilo ali. A ação do diabo. E a gente começa a lutar em carne, contra sangue. O que a Bíblia diz? Que a nossa carne, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Escuta, mas as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, todo o poder que se levanta. E eu quero levantar a minha voz agora dizendo que eu não vou parar. Eu declaro que os obreiros dessa casa não vão parar, que as pessoas queridas levantada por Deus não irão parar, não ficarão magoados, com raiva, com mágoa, com falta de perdão, com maledicência, porque são escolhidos de Deus, e a porta do inferno não prevalecerá contra a vida de cada um. Sanbalat, Gesem, Tobias, espírito das trevas, nós demos uma ordem: bata em retirada, não impedirão o avanço da obra de Deus, não desaminarão, não nos deixarão estagnados. Abra a tua mão, eu vou profetizar sobre a tua vida. Será que eu posso profetizar isso, irmã Figênia? Sabe o que eu vou profetizar? Ânimo! Ânimo! Entusiasmo! Motivação! Quem vence na vida? O mais preparado ou motivado? Motivado. A gente se constrói com o quê? Com ânimo e com fé. Hoje eu fiquei ouvindo algumas coisas ali na sala. E o Guilherme entrou ali, a gente estava conversando, não sei o que tocou o assunto. Alguém muito especial foi me questionar algumas questões. Eu disse: eu preciso que fale comigo, fale dessas críticas, e fala e mostra para que a gente dialogue. E eu gosto de você, que você vem em mim. Aí me fez pensar desde a abertura da igreja. O ânimo, a coragem, a determinação do pastor Faria. E a gente foi entrando ali, e muitas das vezes eu estava numa picapezinha chumbo, atravessando a praça, o trevo do Mata Grande ali, e eu ouvi Deus falando claramente: essa obra é grande. Então o que eu estava entendendo? Deus falando: não pare, não desista. E tinha um movimento para que a igreja fechasse, pequenininha, que a gente fosse lá para Nova Cidade. Deus falou comigo:
E falou com a irmã Figena também, não tem ninguém. A gente ficava assim orando e olhando no buraco da cadeira para ver se chegava ninguém, mas não paramos. Deus vai fazer, o milagre vai fazer. Viramos o ano, saiu 17. A gente deveria ter só uns 19. Então foi embora todo mundo. Ânimo! E você sabe o que Sambalá, Gesem e Tobias dizia? Como a raposa vai cair. Daqui um mês vai vir alguém e vai fechar essa igreja. Todo dia a gente ouvia, tá tudo errado. E todo... Eu era um menino, gente. Imagina isso há 25 anos atrás. Se eu tô com essa cara de menino hoje, imagina. Aí a igreja encheu. E a gente teve que mudar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eda. A gente teve que mudar. E aí a gente mudou. Aonde que era a casa Mariana, aqui no Dr. Pedro Luiz, nesse mesmo rumo. Meu irmão, a reforma daquele trem, daquela igreja, ficou hoje talvez aí nos 150 mil. A gente não tinha dinheiro. Meu irmão, nós passamos para cima. E Deus me deu uma unção, minha graça, porque eu recebi uma palavra. A maior riqueza que a gente tem na vida é uma palavra. Quem aqui tem uma palavra, acredita nessa palavra. Sabe o que Deus falou comigo? Deus mandou a irmã falar comigo. Deus falou com você que você é orgulhoso, presunçoso, e Ele vai te quebrar. Eu tinha o maior orgulho. Na nossa igreja nós não falava de dinheiro, não pedia dízimo, não pedia oferta e ficava acabando disso. Deus falou que a partir de hoje você vai pedir e as pessoas vão dar, e eu vou mudar a vida delas. E só vai dar se você pedir. Eu tenho essa unção na minha vida, meu irmão. Foi Deus que falou. Se você acredita ou não, tem gente acreditando e tem gente com a vida mudada aqui nesse lugar. E Deus me deu essa unção. E o pastor Eda acreditou, foi para cima e eu comecei a pedir. E Deus começou a dar. A hora que nós abrimos ali, ficou bonito, irmão. Bonito, tem que pegar as fotos. A igreja toda carpetada de azul, o púlpito todo de veludo. Porque a gente, naquela época, a gente era uns pretinhos covadinhos. A gente não gosta de ser feio, não. Os negocinhos eram tudo arrumadinho. E a gente ficou todo orgulhoso. E a gente cantava: sim, Deus é fiel, não há o que temer. E a banda arrebentando, e o louvorzão. Aí veio Sambalá, Gesem e Tobias. Usou o morador de cima, usou gente de dentro, usou o promotor. Quase que o promotor bate em mim, no pastor Faria, por conta de um baterista. A gente pediu o baterista para baixar e fazia pirraça, tocava mais alto. E na época a gente deixou acontecer. Meu irmão, 150 mil com 3 meses. Alguém jogava bomba na igreja e falava que a gente lotava de polícia na hora do culto. E a gente daquela luta, veio uma irmã, e a gente com fé, eu e a irmã Figena oramos para ela com fé, mais a irmã Figena do que eu. E ela na quarta-feira, na sexta ela voltou para o culto e falou: eu quero dar um testemunho, Deus fez uma grande obra na minha vida. Foi o maior milagre que nós recebemos nesse tempo. Eu falei: irmã, qual que é o testemunho mesmo? Falou: a irmã Figena orou por mim. Meu marido ruim, bravo, nervoso. Eu cheguei de casa depois de quarta-feira, eu entrei pisando o sapatinho, fui no quarto da cozinha, fiz barulho e ele quietinho. Irmão, Deus me deu um grande milagre. Para a honra e glória do nome de Jesus. A hora que eu toquei nele no sofá, ele estava geladinho, mortozinho para a glória. Sambalá, Gesem e Tobias. Falei: aqui você não vai dar esse testemunho, não. Com 3 meses a gente teve que mudar. Cadê o microfone? Que colocasse banco na igreja, que a igreja tem que ser banco, bancada. O pastor Giovanni pega e compra 60 cadeiras. A prestação... Peraí, irmã Virgínia, peraí. A igreja não tinha 17. Numa leva a gente comprou 24. É.
E aí? Nota leva comprando 60! Comprou 60 Sem cadeiras. dinheiro. Glória a Aí Deus! 17 pessoas foram embora porque não concordou, porque comprou as cadeiras. Aí ficou muito pouca gente. Nós naquela aflição. Quando foi uma madrugada, eu vi uma multidão de gente, mas muita Agora gente. eu já era. Eu pensei que eu estava só ali, mas olhando aquele povo. Aí eu falei assim, meu Deus, que povo é esse? Irmãos, ai, estou até arrepiando aqui. A voz de Deus veio e disse, um povo que vocês não conhecem, não sabem nem o nome, a igreja. E todos que vão vir para somar. Vocês não acreditam? Jesus falou assim, aguarda o mês de março. Nós estávamos em outubro, novembro, por aí. Irmãos, que aflição nós esperando o mês de março. Irmãos, quando foi no dia 2 de março, entrou tanta gente na igreja. A igreja não tinha dinheiro para comprar os folhetos para distribuir, para fazer convite. Não tinha culto na rádio. Não tinha programa de rádio. Muito menos televisão. Como é que essa igreja ia crescer? Jesus, como que ia crescer, irmãos? Não tinha nenhum anúncio. Jesus trouxe todos vocês. E eu estou crendo um avivamento nessa casa. Uma unção de multidão sobre esse lugar. A glória do Senhor se manifestando aqui. E passou uns dias, irmão. Ligava a ETV. Eu estava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Estava na televisão. Eu já estava igual o R.R. Soares. Fazia 3 programas de rádio por dia. E tinha vinhetazinha minha para tocando na rádio toda hora. 2 minutos estava eu lá falando. Quem crê que Deus faz? Você tem uma palavra? Mas no meio de tudo isso, todo dia eu ouvia, esse menino não sabe de nada. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, esse menino é... Uma das virtudes que Deus me deu, não parar e não desanimar. Inaugurou o Rio de Janeiro, templo próprio. Lá tem 4 igrejas no Rio de Janeiro, 2 é templo próprio. Como que fez isso? E essa Deus Fiel daqui, com 2, 3 anos, tinha 13 igrejas. Quem fez isso? Se vier todo mundo da Deusa Fiel aqui, nem galeria, não cabe não, irmãos. Não pode contar o dono do ouro da prata. Começou um tempo que a gente batizava 85 para nós, eu pessoas. sou dono do ouro e da prata. Tá aí esse tempo próprio, pronto aí, irmãos. Sem dever nada dele. Como que aconteceu? Jesus falou com nós, eu vou abençoar meu povo. Glória a Deus. Pastor Giovanni não tinha dinheiro, pastor Faria muito menos. Como é que fez essa igreja? Sangue de Jesus tem poder. Não, ele não tomou emprestado. E não tem ajuda aqui de vereador, de prefeito, nada. Jesus é Jesus. Ele é o dono da obra, ele é dono do ouro e da prata. Ele falou com nós, eu sou dono do ouro e da prata. Nós só acreditamos. Glória a Deus. Então, irmão, tá aí vocês aí. Jesus trouxe, não trouxe de um a um, não. Foi trazendo muito de uma vez. Nós tínhamos que levantar, irmãos, todo domingo nós tínhamos que levantar dos... Uma Virgínia, hoje eu tô lascado. Dos banquinhos, tinha que levantar dos banquinhos todo mundo para dar lugar. Todo mundo que estava chegando na igreja, todo mundo chegando na igreja, não tinha mais lugar para o povo sentar. Foi Jesus trazendo, pastor Giovanni. Foi Jesus, irmã Virgínia. Foi Jesus. É assim que Jesus Por isso faz. que nós amamos Jesus. Entra quantas vezes quiser, irmã Virgínia.
Entra mesmo, tô gostando. Deixa eu falar um pouquinho também. Toma o microfone dele, eu só tomo o meu. Toma, irmã Vigena, toma, irmã Vigena. Aí, irmãos, presta bem. Sangue. Oh, meu Deus do céu. Por quê, pastor Giovanni? Irmã Vigena. Jesus nunca me chamou atenção por nada. Nem eu. Ah, eu já chamo eu demais. Eu apanho todo dia. Agora Jesus deu, irmãos, para me chamar atenção aqui nesse altar. Abre a sua boca e fala. Mas tem que ser no dia que ele está pregando também. Ele livrou. E o dia que chegar esses pregadores aqui, que se acha... Manda, agora é minha vez. Eu agora vou obedecer Jesus. Principalmente aqueles que gritam. Se Jesus falar comigo para me levantar aqui e dar um testemunho de visão, de revelação, irmãos, eu vou levantar. Sabe por quê? Porque é de Deus, Estreitou. irmão. Estreitou. A igreja precisa saber onde está Jesus, o que Jesus está fazendo, quem é Ele. É isso aí. Nós conhecemos Jesus de perto. Nós conhecemos Jesus. É aquele Jesus, irmão, que está no trono. Mas ele, muitas das vezes, irmãos, na hora do culto, o Espírito Santo de Deus vem, oh meu Deus, e dá visão, revelação dessa igreja. Não pode falar. Porque não, agora Jesus falou comigo, fala. Então eu não vou ficar. Você sabe por que Giovanninho sentou ali? Porque uma vez nós fomos lá, pode contar, pastor Giovanni? Não. Nós fomos lá na igreja. O não vai resolver nada? Ele não vou falar só não. Ele era o pregador da noite. Aí, mãe, vamos lá comigo, vamos. Eu fui com o Giovanni. Quando chegou lá, a irmã Giovanni pregando igual tá aí. Começou a dar testemunho como que foi que eu, mas o pai dele aceitamos Jesus. E falou assim, vem cá, mãe, fala aqui um pouquinho a respeito de como é que foi que vocês aceitaram Jesus. Irmãos, eu comecei a dar o testemunho. E o poder de Deus desceu da igreja. O pastor da igreja empolgou e falou, irmãos, vocês querem ouvir pastor Giovanni ou a mãe dele? A igreja ficou de pé e falou, a mãe dele. Pelo amor de Deus, a mãe dele, não deixa esse menino falar mais não. Nunca aí passei tanta vergonha na vida. Ficou lá embaixo da igreja e eu terminei o culto. Então é por isso, irmão. Eu era assim. Agora parei. Mas Jesus está muito chamando minha atenção. Principalmente no dia dos outros pregadores. Porque Jesus falou para mim assim, irmão. Jesus falou assim, irmãos. Fala coisas boas com a minha igreja. Olha para vocês verem a responsabilidade. Fala coisas boas com a igreja. Eu sou responsável pelo que tu falar. É muita bênção que Jesus revela para a igreja, irmãs. Esse ministério aqui, já falei com vocês, é um ministério com o mistério de Deus dentro. Foi Jesus que abriu esse ministério, irmão. Nós somos aqui, nós tudo aqui, estamos só vaso para ele usar, para ele falar, para ele fazer. Jesus falou que vocês tudo ia vir para somar. Pode levantar mesmo gente para trabalhar, Giovanni. Põe essa rapaziada para trabalhar, põe esses irmãos. As irmãs já trabalham muito, pode deixar nós mais de fora. Jesus falou com Temar, eu te darei homens e mulheres para esta igreja, para esta obra. Então nós somos mesmo muito abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Toda esta obra igreja é de Deus, ninguém ela pode não pode atrapalhar. parar. Sai você Não do meio, você não vai se machucar. fica de lado, Deus, deixa eu passar. A jornada é muito longa, muitas almas para salvar. Aleluia! Escuta, o desânimo não vai te parar. Olha para mim, esse desânimo, esse espírito maligno,
que começa a falar que você não é capaz, que você não pode, que você não tem estrutura física, mental, emocional, espiritual, que você não é ninguém. Ele age em todas as áreas. Imagina, num curso de faculdade, matricula 70, 80, forma 15, 20. Áreas profissionais, as pessoas param, as pessoas começam e terminam, porque sempre Satanás vai querer usar esse espírito para gerar desânimo, para fazer você pensar que você não é ninguém, para mostrar que você é incapacitado, que você não está preparado, para mostrar que as pessoas estão magoando, ferindo, está tudo errado, e esse espírito levanta, só que esse espírito usa a boca mais grossa. E esse espírito quer pegar pessoas influentes. Nesses 25 anos, quantas vezes eu vivi isso? Imagina a crítica quando nós investimos 150 mil sem ter dinheiro nenhum. E teve que sair com 3 meses. E alugamos um galpão no fundo, que era um mausoléu, todo sujo, tudo preto, tudo cardido, sem nada. No fundo, 2 muros na frente. Deus levantou o pastor Éder. Vai ficar bonito. O dia que eu entrei lá, quase que eu pus a mão na cabeça, mas vamos arrebentar. Inauguramos ali, ó, Antônio Olinto, 1099. A igreja viveu o melhor tempo. Imagina a compra do terreno, que eu não vou me alongar, as igrejas que foram abertas. Hoje eu falava com o Guilherme, quando nós estávamos aqui, eu pegava uma porta velha, eu aprendi a capinar, eu pegava uma porta velha, vinha aqui e deitava no capim, pulava em cima e depois cortava embaixo. Quando ele estava alto assim, contando como é que nós inauguramos, como é que começamos. Quando nós começamos aqui, tinha 50 mil reais em dívida, pagava 6 mil de aluguel ali, e na maior crise. E Deus falou, levanta, vai para cima. Sabe por quê? Eu fui num congresso, e Deus me ensinou algo. Na ministração, desafiaram, eu dei uma oferta e falei assim, Deus, se o Senhor faz, eu vou dar essa oferta. Eu nunca ganhei um carro, e eu quero um carro. Olha o que eu estava desafiado, dei meu tudo. Silas Malafaia ministrando. Na semana eu recebo uma ligação, falou, olha, eu vou te dar um carro Apollo, na época. Só que antes eu vou colocar 4 pneus novos, vou arrumar a suspensão toda, vou mandar dar um brilho. Você pode vir cá no Rio de Janeiro buscar? Eu falei, gente, por que eu não pedi um 0? E Deus começou a falar comigo, ativar minha fé. Nesse ânimo, nessa determinação, surgiu esse terreno aqui. Surgiu a construção da igreja. Esses últimos dias começou, ontem um pastor falou, olha, eu estava mostrando a sua igreja, o altar da sua igreja para o outro, outros questionando como que faz, mas ao mesmo tempo as pessoas dizendo assim, você não é capaz, você é o pastor daquela igreja, gente que chega e diz, não sabe nada, não é ninguém. Não é porque as pessoas são mal, é o espírito de Sambalá, Gesem, Tobias, que quer parar a obra de Deus. Cuidado para você não ser influenciado, você ser um influenciador usado por esse espírito para gerar desânimo nas pessoas e para fazer a obra de Deus parar e ser neutralizada. Cuidado para você olhar para você, para a sua capacidade e esquecer que acima de você existe um Deus, existe uma palavra. Ei, Deus está dizendo para você, vá, ei Moisés, marche sobre a água, porque clama a mim, vai! Uma coisa que eu aprendi, que Deus se move quando você se move. Fica parado de braço cruzado, fica apontando erro, fica colocando defeito, fica acusando, fica brincando, fica falando, fica parado no lugar. Se você ficar aqui, Deus não vai se mover sobre a tua vida. Se você ficar parado no lugar, sem perdoar, sem deixar Deus trabalhar no teu coração, nem na sua vida, porque Deus nos coloca na igreja, porque da igreja a gente vai ter que aprimorar, a gente vai tirar, meu irmão, muita aresta até para chegar no céu, porque sem a paz com todos e a santificação ninguém verá Deus. É Deus trabalhando em nós. Você acha que até hoje o inimigo não quer me parar?
mesmo alguém falou: ah, pastor Giovanni não pode ser problema, pastor não, porque... Não vou falar o porquê. Só que nessa aí tem 25 anos. Eu queria ser mais animado, mas também nunca fui desanimado. Teve uma época na vida que eu era um cara motivado, entusiasmado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Uma coisa que Neemias tinha era discernimento. A discernimento faz a gente entender o tamanho da batalha. O discernimento faz a gente entender que é uma ação desse espírito, é ação de demônios querendo não neutralizar para que a obra pare. Porque eles ficaram tentando fazer Neemias descer da obra para discutir, reunir, arrazoar, chegar num consenso para que a obra fosse paralisada. Neemias diz: eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso parar, eu não posso descer. O inimigo quer que você desanime dos seus sonhos, dos seus projetos. Você chegou até aqui, foi Deus que te trouxe nesse lugar, seja na sua vida ministerial, profissional. Deus está dizendo para você: ânimo, eu sou contigo. Não desanime, não pare, não se prostre, levanta! Quem não tem discernimento espiritual brinca com o diabo, dá ouvido ao diabo. Gente, isso é sério. Isso é sério. E eles armaram: nós vamos lá, vamos paralisar aquela obra para um final. E alguns que estavam no meio deles chegou e disse para Neemias: imagina isso, gente. Irmã Figena falou que as mulheres já trabalham muito. Imagina isso, irmã Figena. Quando trouxe isso, a primeira coisa que Neemias fez, ele colocou guardas atrás da porta. Sabe o que significa guarda nos portais de entrada? Vigia. A gente precisa de guarda nos portais. Deus está dizendo para mim: vigilância, vigiai. Vigia aqui, ó. Vigia aqui. Cuidado com o que tu ouves. Cuidado com o que tu fala. O diabo, como Pedro, discípulo de Jesus, próximo de Jesus, entre a multidão, Jesus escolheu 12, entre os 12, 3. Entre os 3, afinidade espiritual. Pedro estava entre os 3. E Jesus disse que o diabo queria cirandar com ele. O mundo espiritual é muito sério, gente. Muitos pararam. Grava isso: a obra de Deus não vai parar. Fazer a obra de Deus é luxo. Se tu não for, Deus levanta outro. Mas tem obra que Deus tem com você. Você não é insubstituível. E um dia, quando Deus chamar a igreja, o juízo, a prestação de conta, e Deus vai cobrar de mim e de você: por que você parou, por que você não deu fruto, por que você desanimou, por que você desanimou muita gente. Fala com Jesus: é porque eu estava sofrendo, porque eu não entendia, porque que tinha muita mentira, porque que tinha muita... Vai falando com Jesus, ele vai falar: e meu filho que morreu por você na cruz do Calvário foi humilhado, cuspido. Meu irmão, não tem argumento, não tem jeito. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Enquanto muitos pararam, a Bíblia fala que as mulheres também, imagina, carregando pedra, tijolo,
fazendo massa com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Todos os soldados, até os acarretadores, carregando o material da obra e com a espada na outra mão. Eu vou continuar sobre isso, não hoje. Eu quero ser alguém fazendo a obra com a mão e com a espada do Espírito na outra. Mas eu não quero parar. Esse Espírito quer dividir a igreja, quer dividir ministérios. O Caio contra mim e eu contra o Caio. E o Espírito está dizendo assim: não é o Caio contra eu, é eu contra o Caio. Nem eu contra o Caio. O que é isso aqui? É a sua paradinha aí? Não, é nós dois tocando juntos. Deixa eu ver se eu consigo. Não ouvindo esse Espírito não, gente. Não ouvindo não. Vamos reedificar, vamos reconstruir, vamos voltar, vamos levantar. Ei, nós somos aliados, nós somos o exército do Deus vivo. Vamos romper numa só fé, num só batismo, num só Senhor, em unidade. Quem quer nos dividir é Satanás, gente. Nunca foi fácil, nada é fácil. Eu aprendi a lutar contra isso. Todo dia o inimigo quer me parar. Todo dia o inimigo quer me desanimar. Minha esposa fala com as pessoas que tem o mesmo diagnóstico que eu. Você fica meses em cima de uma cama, trancada num quarto. Mas eu admiro ele, que tem o mesmo diagnóstico. Ele sai todo dia se arrastando, mas sai. Ele não prostra, ele não para. E todo dia eu ouço a voz do Espírito: ânimo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Vamos para frente, levanta, vai. E uma voz canta dentro de mim: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, não estou só. Eu me sinto assim. Todo dia vem um inimigo, todo dia vem uma guerra. Ele não é pregador, ele não é isso, ele não é. Antigamente era uma luta. Por que que ele não é o mais velho? Só porque ele é o mais bonito? Que Deus colocou isso no lugar? Por que não esse irmão? Por que não essa pessoa? Eu ouvi isso por 20 anos. 25 anos, mas eu nunca parei para dar ouvido Sambalá, Gesem e Tobias. Todo mundo aqui sabe, se falar mal de mim, fala com o diabo, mas não fala comigo. Fala com Deus, eu não quero saber, porque eu não estou aqui para dar ouvido à voz de Sambalá, de Gesem e Tobias. Pelo amor de Deus, me preserva, não quero saber. Eu quero ouvir a voz do amado, eu quero ouvir a voz do Espírito. Eu, Sambalá e Gesem, não vai perturbar o meu coração, ele não vai sujar a minha alma, dando mágoa, falta de perdão. Eu vou para cima, eu não vou parar, eu quero reconstruir. Eu tenho
A vida é mesmo. Cadê, Daniel? Fica aqui perto de mim que você vai sair de uma música e vai cair na outra. E você vai ficar aqui sem olhar pra ninguém, dizendo, não vai dar certo, vai dar certo. Se não der certo, eu canto. Numa das piores lutas da minha vida. Alguém dizia, vai embora de Sete Lagoas. Um amigo ligou, vem pra Argentina. Você acabou. Seu ministério acabou. Amigo meu disse assim, eu estou preocupado com ele, eu não posso ficar aqui. Alguém disse, pastor, eu vim te ajudar. Eu estou aqui, Deus me trouxe aqui para falar com você, que eu estou aqui para te ajudar, te dar a mão. Porque eu fico olhando para você, você é um homem frustrado, derrotado. Você não tem autoridade para aconselhar ninguém, para fazer mais nada. Eu, no auge do sofrimento, a melhor coisa do mundo é ter amigo e família. Pegaram uma van, me levaram para o Rio de Janeiro. Em meio a desespero, eu andava 20, 25 quilômetros, 30 quilômetros. E nessas andanças eu disse, eu vou no monte, um monte quase impossível de subir. Porque no Rio de Janeiro tem alguns montes que não é igual a Serra Santa Helena, Morro São João. E eu subi naquele monte, com todas as vozes de Sambalá, Gessé e Tobias na minha mente, sem perspectiva de futuro, dizendo, Deus, por quê? A gente fica tão feio chorando, né? Ô Daphne, ri aí pra mim rir também. E eu subi dentro daquela montanha. Eu voltei do Rio de Janeiro. Celebrei um casamento no sábado. Ceia no domingo pela manhã, preguei à noite. Uma semana, alguém aqui deveria estar nessa época. Igreja sem porta, sem janela, poeirão. O pastor Vitor Hugo, meu amigo, trouxe 50 chilenos no ônibus. Quem lembra dessa época? Família dele toda. Na minha casa eu fiquei com 15 chilenos, a sogra dele, esposa, filho. Igreja lotada de chilenos, fizemos uma festa. Pulava no púlpito, dançava, porque naquela época eu dançava, hein, Daniel? Poeira subia e eu dançava. Ia para casa, tentando esconder o choro. Eu lembro da sogra dele me consolando, mas eu não parei. Deus está falando com gente aqui, não para. Não entrega as suas armas, nem em meia dor, nem em meia ofensas, mesmo sem entender. Não deixa Sambalá, Gessé e Tobias te parar. Não deixa ele te usar. Não deixa o desânimo assolar você. Tenha discernimento que é Satanás. Tenha discernimento. Fica de pé, fica. Há muito para fazer. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. O Espírito Santo está falando. Vamos fechar as brechas, vamos. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Vamos fechar as brechas. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Põe os guardas na porta. Deus está dizendo para oração. Deus está chamando os intercessores. Deus está chamando a igreja para orar. Coloca os guardas de vigia. Chama os levitas, os adoradores. Chama os profetas, os adoradores. Nós estamos numa grande obra.
inimigo queria fazer naquela época. Chegou um tempo que a gente estava batizando 50 pessoas, 55, 85, 72 pessoas. Começava o culto de batismo 9 da manhã e terminava 1h30 da tarde. Os guerreiros de Deus sempre vai despertar. A fúria do inimigo, eu não quero ficar como o diabo quer. Ele quer que você fique do braço cruzado, apontando o erro, ou ferido, machucado, em casa. Uma coisa que eu aprendi: não é mudar de igreja, não é mudar de endereço. Não. E se Deus, tem gente que Deus plantou. Eu vejo tanta gente que saiu dessa igreja, mas Deus plantou ele aqui. Ele não se acha em igreja nenhuma, mas está lá magoado, ferido. Não era mais fácil falar assim: me perdoa. E a verdadeira mudança começa aqui, ó. Como vai você? Dentro do nosso coração. Quanto